Agora sim, uma pergunta que fazem muito aqui pra gente, né? As pessoas têm um sonho de ser milionárias, as pessoas têm um sonho de deixar a dificuldade pra trás. Em uma palestra sua, eu vi você falando como alcançar R$ 1 milhão em 12 meses. E aí muitas pessoas podem olhar isso e falar, pô, tá de brincadeira, isso não existe e tal. Mas você explica ali durante a palestra, né? Queria que você falasse um pouco, Pablo, sobre isso. Dá pra fazer R$ 1 milhão em uma semana, né? Depende da cabeça que você tem. Então, se você, por exemplo, descobrir que tem um produto, né? Vamos pegar ali a pandemia, que eu vi gente fazendo isso. Você pega um produto, tem uma dificuldade, né? Tem muita gente querendo aquilo, você entra num canal exclusivo e compra. Eu vi gente comprando máscara, vi gente comprando teste de Covid e ficando multimilionário em cima da hora, assim, trá! Também vi gente nessa mesma época quebrando fábrica. Só que eu vi gente também, olha o que é mentalidade de riqueza. O vento mudou, tem que trocar a posição da vela. Você tá navegando. Então eu tive amigos, donos de indústria, que pararam de fabricar roupa para fabricar máscara. E continuaram prosperando. Cancelaram, não vou fazer roupa. Não tá abrindo uma empresa. Certo, Sim. tem que mudar, Se né? adaptar, né? Virou a fábrica dele para fazer máscara. Ou seja, o cara aprendeu. Então todo mundo pode aproveitar as oportunidades que tem. Não tem oportunidades dessa. O que eu tenho que fazer? Tem que criar. Vamos lá. Todo mundo bebe água? A gente tá aqui bebendo água, certo? Então se todo mundo bebe água, tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Melhor, vamos aprender que o brasileiro é muito chula a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. É o conceito americano de make money. A gente fica falando de ganhar dinheiro por causa do Silvio Santos, né? Tipo, vem aqui no meu auditório que você vai ganhar. E não vai ganhar. O que acontece? Você olha pra alguém quer ficar milionário vendendo água. Vamos arrumar um jeito aqui de ficar milionário, então. Todo mundo bebe água. Então, um monte de gente não tem bebido o tanto que deveria. Se você se propor a treinar um time gigante, criar um mecanismo para vender água no sinaleiro, você consegue ficar milionário. Você tem que criar seu próprio gelo para você não gastar dinheiro com isso. Então, você tem que comprar freezer e investe dinheiro nisso. Treina um monte de gente, arruma um monte de Kombi e vai vender em lugar onde tem muito prédio espelhado e tem um pico, o horário de pico para vender a água, no horário que tem mais calor. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. Olha lá. Oportunidade aí. Eu pego a calculadora, pego uma planilha de Excel e te mostro. Você coloca pessoas numa diária sem ter empresa. Aí você fala, não, mas eu queria era ter um negócio. Aí é muito mais simples. Vai caçar fonte de água em fazendas. Testa o pH disso, é baratinho fazer. Descobriu uma fonte que é muito boa, descobriu. Negocia com o fazendeiro e negocia com alguém que engarrafa. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai viver só de royalty, junto com o fazendeiro. Então tem tanta... Tô falando só de água. Então você pode ser o cara que lança a oportunidade. Você pode ser a pessoa que ensina a fazer estudo, que aí é desproporcional a vantagem, né? De quem, ó? O cara que pega para vender água, ele sofre pra caramba. O cara que pega para empreender isso, põe os outros para sofrer. O outro que às vezes acha a mina e dá um trabalhinho fazendo teste de pH e tudo e fazer a negociação, ele não sofre. Ele vai demorar a achar, mas quando ele acha, ele tem uma renda passiva. Então depende da posição que você tá no negócio. Agora o cara que ensina a fazer isso tudo é o cara que menos sofre. Aí alguém fica sempre indignado. Ah, você fica vendendo. Deixa eu te falar, a Bíblia fala, há alguns milênios lá no livro de Daniel, que nos últimos dias as pessoas clamariam por conhecimento. E eu não consigo entender por que está escrito isso lá. Porque essa é a geração que mais tem conteúdo. Só do meu canal do YouTube, Pablo Marcal, tem 808 vídeos publicados. Aí uma pessoa fala pra mim, seus cursos é caro. Não sei... Cara, vai assistir os de graça, vai acordar cedo, 4h59 da manhã. Vai pegar tudo que os irmãos Dias fizeram aí, vai estudar. As pessoas não querem. As pessoas querem, na verdade, comprar método, que é como você faz, sua história, né, com a sua experiência e principalmente a energia que você carrega, a energia vital, o seu tônus vital humano. É isso que as pessoas estão atrás. Então sim, tem como. Agora tem que mudar as crenças, tem que mudar a companhia. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar mensagem para 10 pessoas fazendo a mesma pergunta. Você vai assustar com a resposta. As 10 pessoas que você mais conversa no WhatsApp. Você vai perguntar assim para elas, quando que você acha que eu consigo bater meu primeiro milhão? Você vai chorar com a resposta que você vai receber. Dos 10, se você for uma pessoa normal, 10 vão falar, você nunca vai bater. Vão te zoar e vão tirar sarro com a sua cara. Pode pegar as 10 pessoas que você mais conversa. Se por acaso, pelo menos 3 responder, eu acho que em 10 anos você tá no caminho certo, com amizades certas. Mas se você falar assim, fizer a mesma pergunta, e pelo menos um responder, se não for doidinha a pessoa, se ela tiver lógica no que tá falando,
Se essa pessoa responder assim, esse ano, se você conectar, modelar, aprender network, destravar, aí eu acho que você tá com a companhia certa. Duvido que você vai ter uma pessoa que não vai te zoar doidado quando você falar que vai fazer R$1 milhão. Pergunta pra ela quando. Isso mostra seu nível de network. Sabe que uma das... Assim, quando eu fiz essa transição de carreira, e muita gente me pergunta como... Um dos pontos principais foi mudar minhas companhias. Por quê? Eu olhava as pessoas que eu andava e eu falava, poxa, eu quero aprender. Eu não quero ficar falando só coisa fútil. Fútil que eu falo é que não me interessa, né? Porque cada um tem o seu assunto, enfim, compra isso, compra aquilo, bolsa, sei lá, qualquer coisa. Eu não queria mais isso. Eu tava preocupada com a minha liberdade, eu queria ter tempo. Hoje eu tenho tempo, hoje eu tenho liberdade, hoje eu posso viajar pra qualquer lugar, hoje eu posso trabalhar. E são sonhos muito legais. Um dos pontos que eu mais precisei fazer foi trocar minhas companhias. Tem gente que fala, nossa, mas ela mudou, nossa, mas ela tá, né, não fala mais. Não é isso. É que eu vejo pessoas que estão no mesmo lugar, Pablo. Elas estacionaram ali. E não querem estudar, não querem fazer nada, só querem ficar ali, dependente das pessoas, dependente do que, né? Ah, alguém vai me ajudar, tudo, mas não quer estudar. Como é que faz, né? Um caso igual o seu é um milagre. Milagre mesmo. Por quê? Porque a sociedade tem bolhas. E eu falo que é um milagre porque você tem uma beleza natural e você tira vantagem, né? Ou melhor, tirava vantagem disso. E é viciante você ter uma vantagem, ou uma habilidade, ou um dom, uma vantagem que seja física, você fica viciado naquilo para sempre. E o dia que eu vi você mudando isso, eu fiquei impressionado, né? Eu, né, já conheci, já tive várias alunas que eram, vou falar aqui, né, paniquete. E eu vejo o tanto que é difícil para elas fazerem qualquer outra coisa. Por quê? Porque assim como as pessoas têm que abandonar as crenças, você tem que abandonar a sua vantagem. E o ego. Que o ego também é complicado. Sim. E aí você vê alguém que está interessado em finanças e tudo, só tem uma possibilidade, até te ver aí nessa mudança, a possibilidade de alguém sair do que você saiu para fazer o que você está fazendo hoje, só se a pessoa encontrar com Jesus. Aí a segunda qual que é a possibilidade? Trocar as amizades. Você troca a amizade, troca os drives, e aí faz o quê? Faz um processo novo, se arrepende. Eu tenho certeza que você arrependeu várias vezes no começo, que não dava resultado. Não, até que não, viu, Pablo? Eu fui bem focada, bem certa. Eu sabia o que eu queria, né? Eu me foquei muito em estudar, porque eu fui muito criticada. Muito. Se eu tivesse ouvido, eu uso muito uma frase que é block and go. Eu bloqueei tudo e fiquei ali estudando, me dedicando. Foi difícil, não foi fácil. Mas eu nunca tive medo. O pessoal fala, né, André? Fala, mas você não tinha medo de errar? Eu não tinha, porque eu acho que... Assim, eu procuro não errar. Mas eu já errei, né? Não adianta a pessoa... Não vai lugar nenhum, eu acho errado a pessoa falar assim, sabe? Eu vejo isso e vejo muitas pessoas influenciadoras falar, eu nunca errei. A pessoa tem uma desculpa ali porque ela errou no investimento. Todo dia, ué. E todo mundo. E a pessoa fala, não, mas eu fiz isso porque eu queria... Não, já errou. Eu também já errei. André já errou. O Pablo errou. E normal. Você errou no investimento, perdeu dinheiro, tá tudo certo. Procura não errar mais. Então eu não tive muito isso. Eu aproveitei, foi difícil, mas eu ouvi muita coisa. Inclusive de colegas aí de palco, que eu era louca, que eu tava fazendo. Porque quando eu comecei, eu perdi todos os contratos. Lembra disso, André? A gente sentou e falou, putz, todos os contratos. Mas a gente continuou orando, falando, não, a gente vai estar junto e vai dar certo. Agora, você falou uma coisa, Pablo, que eu queria saber a sua opinião, porque eu vejo que você tem muita fé, você realmente, né, tem isso dentro de você. Você não acha que tem muita gente na internet usando disso só pra vender algo que a pessoa realmente influencia, mas ela, na verdade, tá usando aquilo? Tem muita gente, só que é o seguinte, se a pessoa tá falando, mesmo que de forma indevida, e tá gerando transformação na vida de alguém, já é o suficiente. Quem tem muita inveja de quem fala de Deus é sempre o religioso que não tem intimidade com Deus. Quando você é uma pessoa livre, tanto faz se a pessoa tá usando ou não. É bem melhor ela usar Deus do que usar o diabo. Imagina, a pessoa usar o diabo pra influenciar alguém, pra destruir a família, pra acabar com tudo. Já fui muito acusado. Você fala de Deus pra vender. E aí um dia eu tirei essa limpo com muita gente. Falei o seguinte, você pode ser mais amigo de Deus do que eu, você não vai vender igual eu. Se as pessoas usassem Deus e isso funcionasse para elas prosperarem, os irmãozinhos da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, lá dos interiores, eles iriam vender muitas coisas, mas falta habilidade de venda para eles. Falta network para eles. Isso é sempre a desculpa esfarrapada de alguém que é derrotado. Então, quando uma pessoa ela tem ciúme de Deus, ela não tem amizade com ele. Porque quem tem amizade com ele sabe que o código número 1 da amizade com ele chama-se liberdade, que é o que toda alma quer. O que eu avalio assistindo? Sempre vejo alguém, dá pra ver com um é picareta ou outro,
Mas se tá falando de Deus, continue, amigo. Agora tem uma coisa lá na palavra, frutos que permanecem. Então, quando a pessoa usa disso, é só usar o código de Gamaliel. Gamaliel foi um cara que instruiu Paulo no judaísmo e todo mundo ficava alvoroçado com Jesus, porque Jesus era o cara que todo mundo criticava na época. Eu imagino se fosse hoje nas redes sociais, o que ia acontecer, qual o nível de cancelamento dele. Gamaliel, com sabedoria, falou assim: não se preocupe com esse Jesus. Se ele não for aquilo que ele está falando, logo ele vai cair no esquecimento. 2000 anos depois, o trem não para de crescer. Ou seja, é fruto. Vejo muita gente falando e vejo pouco fruto. Então, com o passar do tempo, isso vai parar. Por quê? Porque a pessoa não vai dar conta de insistir. Porque se ela faz pelo resultado, ela não vai colher o resultado logo. Ela vai parar e vai caçar outra moda. Entendeu? Agora, Pablo, a gente fala muito sobre buscar evolução, prosperar na vida, né? E tem algo que você fala que se você fizer isso, você vai prosperar 10 vezes mais rápido. O que seria isso, no caso? Trocar o tempo. Então, você pega, por exemplo, um ano e dedica ele completamente para reformar sua cabeça. Seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, inclusive. Esse negócio de correr todos os dias é para liberar endorfina no corpo. Viver uma vida que tem novidade é para liberar dopamina. Viver num grupo onde você ama e é amado por esse grupo, essa comunidade, vai liberar dopamina. Dopamina não, é ocitocina. Então, novidade é dopamina, um grupo onde você se sente amado é ocitocina, você fazer exercício é endorfina. Então, tem uma farmácia cerebral que você precisa dedicar isso. Como é que faz para avançar 10 vezes com um tempo? Imagina 8.050 e poucas, 8.070 horas que você tem no ano. 8.070, a pessoa, todo mundo gosta de falar assim, nossa, não consigo fazer nada. Poxa, você não consegue fazer nada em 8.070 horas? Vamos fazer o seguinte, divide por 3, vamos supor que você durma 8 horas, né, todos os dias, e ainda sobra 16 horas. E a pessoa tem a capacidade de falar que não consegue. Vou te ajudar. Sai desse emprego que você tá e vai trabalhar perto da sua casa. Ou então larga essa casa onde você tá e fica do lado do prédio da sua empresa. Pra quê? Só o tempo que você ganha de deslocamento vai mudar tudo. Matematicamente, né, financeiramente, não faz sentido eu vir lá da minha casa, eu ando de helicóptero, mais de helicóptero que de carro. Por conta de quê? Para potencializar o tempo. E o tempo que eu ganho com isso, na verdade você não ganha, né? O tempo que eu tenho de reserva, eu coloco prioridade nas coisas que fazem sentido. E aí quando você faz essas contas, por exemplo, a minha casa fica exatamente 5 minutos do prédio principal das empresas. 5 minutos. Eu tenho uma vida interiorana, eu não pego um único sinaleiro, um único semáforo. Por quê? Porque eu não quero ter a desculpa de falar que eu não tenho tempo. As pessoas são loucas. Aqui em São Paulo a gente fica 2h40 no trânsito para chegar. Isso agora, né? Diversas vezes eu já peguei, gente trabalha para mim, eu falei, ou você vai mudar de emprego ou você vai mudar para cá. Porque o seu nível de estresse e de cortisol é tão alto que você vai prejudicar outras pessoas aqui dentro. Então eu vou te ajudar. Ou você arruma um emprego perto da sua casa, ou você vai mudar a sua casa para cá. Por quê? Porque não faz sentido. E em 8.000 horas, vamos tirar um terço. Te sobra 16 horas no dia ainda. E as pessoas ainda não sabem o que fazer. Elas não aprendem sobre gestão do tempo. Então, em um ano, o que eu faço com a pessoa? Eu inventei essa parada aí de, chama até Piorando, que é uma mentoria, o jogo da vida. Eu criei isso em 2008. Eu ia nas reuniões de executivos e eu falava assim, eu quero ser executivo, igual esses caras, na companhia, né, na Oi. E eu não entendia nada que eles falavam. Eu falei em 2008, no meu coração, eu vou virar a pessoa mais assustadora, só que eu não vou mais em nenhuma festa. Eu não vou em nenhum lugar, eu não vou gastar, na época era um Messenger tinha um Orkut, tinha não sei o que, eu abandonei esses negócios. Falei, eu vou desaparecer por um ano. E realmente ninguém me viu por um ano. O que acontece depois disso é assustador. Eu virei o executivo mais novo da companhia no mundo inteiro. Não teve nenhum antes de mim mais novo que eu para assumir um cargo, né, com 1.100 colaboradores e tudo. Mas o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fui dedicar energia em conectar e modelar a gente, estudar a teoria, praticar isso e de forma recorrente, de forma emocional, com tudo que eu tinha. Eu dediquei por um ano, aí o resultado vem. 2018, eu fiz isso de novo, quando você me conheceu. Não era nada, absolutamente nada. De 2018 a 2019, em um ano, caras estão há 15 anos, 10 anos no marketing digital. Eu ultrapassei todos eles em faturamento.
Meu time falava, você nunca vai ser o primeiro do marketing digital. 1 ano foi o suficiente. Por quê? Porque eu pego uma coisa e vou.